Cumprimente a todos com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria estarmos aqui nessa noite. Podemos assentar? Abram nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Como é bom estar na casa do Senhor. Hoje tem mistério de Deus aqui, amém? Apocalipse capítulo 3, verso de número 22, melhor, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? No Evangelho de Lucas, não precisam abrir. Evangelho de Lucas, capítulo número 24, verso 13, diz assim: Nesse mesmo dia iam dois deles para a aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando entre si tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo era Cleopas, perguntou-lhes: És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes dias? Perguntou ele: Quais? Respondeu eles: Ao que dizem a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Amém? Só até aqui. Bom, fica à vontade. Todos nós conhecemos essas duas passagens. A primeira que foi lida é sobre a igreja de Laodiceia, aonde o próprio Cristo fala àquela igreja. Todos nós conhecemos, mas eu vou refrescar um pouquinho a memória dos irmãos. Era uma igreja muito rica, onde as pessoas se achavam, pastora. Elas achavam que tinham tudo só porque eram ricas e bem-sucedidas. Era uma igreja que produzia colírio, pastor Israel. E uma igreja, numa cidade, nessa cidade chegava um rio. Esse rio ele é distribuído para várias cidades. Só que esse rio, quando chegava até Laodiceia, esse rio ele chegava morno e ficava fedendo. Então a igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia, era conhecida como águas impuras. Nossa, irmão Lucas, o que você quer dizer com isso? Hoje eu vou pregar um pouquinho calmo, tá bom, irmãos? Então a Bíblia fala que o anjo ali começa a falar àquela igreja: Vocês são ricos, vocês têm tudo, mas vocês acham que isso é valioso para mim? Eu vou ler para os irmãos. Fiquem atentos, irmãos. Conheça as tuas obras, que não és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Dizes: rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta, mas não sabe que és um coitado miserável, pobre, cego e nu. Imagina Jesus olhando para você, conversando num diálogo, como o diácono Luan comentou. Você chegando para Deus e fala assim: Deus, eu tenho tudo, eu sou bem sucedido, eu sou rico, eu tenho ouro para dar e vender, eu sou milionário, Deus. E o próprio Cristo olha para você e fala assim:
isso não vale nada. Você é pobre, cego e nu. E logo adiante a Bíblia fala assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo. Deus estava falando assim para eles: o ouro que vocês têm não vale nada, o ouro que eu tenho vale, porque esse ouro a traça não corrói, porque esse ouro ele é valioso. Esse ouro só se encontra lá em cima. Esse ouro é a coroa da vida que eu e você carregamos nos nossos dias. Como está a coroa? Como está as suas vestes? Como você adentrou aqui nessa noite? Eu não sei como você está, mas Ele sabe. Do que adianta eu e você termos tudo e ao mesmo tempo Jesus olhar para mim, para você e falar assim: você não tem nada, você é pobre. Deus, eu visto as melhores roupas, as minhas camisas sociais são da Dudalina, eu pago R$1.000. Jesus está olhando para você e falando assim: não estou nem aí, eu não ligo para a sua roupa bonita. A roupa que você tem que zelar, que você tem que manter limpa, não é essa. São as vestes que eu te dei quando eu te salvei. Aconselho-te de que compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não seja manifestada a vergonha da tua nudez. Você está entendendo o que Jesus está falando para você nessa noite? Nada contra, pelo amor de Deus. Eu amo quando minha mulher se maquia. Mas que adianta você colocar a melhor roupa, a melhor maquiagem, o melhor brinco de ouro de R$5.000, uma corrente de 18 quilates? O que adianta você fazer isso? Se lá dentro está igual o sepulcro que Cristo falou para os fariseus: vocês andam bonitos, suas vestes são lindas, mas vocês estão parecendo um sepulcro, estão podres por dentro. Como é que você está nessa noite? Não fiquem com raiva do irmão Lucas, não. Isso é uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Estava eu tomando café na casa da minha esposa, da mãe dela, e o pastor Israel me mandou uma mensagem. Eu mandei para ele, na verdade: pastor, eu preciso conversar com você. Aí ele falou: então peraí, ministra essa noite? Eu pensei em correr, irmãos, só que eu falei: não vou correr, não dá para correr. E vestes brancas para que te vistas e não seja manifestada a vergonha da sua nudez. Quando eu olho essa palavra, esse versículo, a sua nudez, Deus faz me lembrar lá de Adão, lá atrás, lá no Éden. Adão tinha tudo. Deus tinha dado tudo para Adão, Evandro. Adão, come à vontade, sirva-se à vontade, Adão. Só não come daquela árvore ali, Adão, por favor. Eu imagino Deus falando para Adão: pastor, por favor, não come daquele fruto. Não come, pelo amor, não come. E a Bíblia fala, pastor, que estava ali a mulher, e a serpente ficou no ouvido dela. Então a Bíblia fala que a serpente foi conversando com a mulher dia após dia. A Bíblia não fala o tempo, mas imagino eu que foi um bom tempo. E muitos homens, muitas pessoas pregam que foi a culpa da mulher, mas não foi a culpa da mulher. Porque Deus deu ordem para Adão, falou: ei Adão, não é para comer desse fruto. E a mulher chega para Adão e fala assim: nossa Adão, essa fruta é tão linda, essa fruta é tão maravilhosa, ela deve ser tão suculenta. Irmãos, eles estavam no jardim, comendo dos melhores frutos, dos frutos doces. Eu imagino eles, irmãos, pegando o açaí do pé, espremendo e comendo. Só que a Bíblia fala que eles pegaram aquele fruto e comeram. A partir do momento que eles comeram, eles olharam um para o outro e viram que eles estavam nus. Então a Bíblia diz que no dia seguinte, Deus desce no paraíso. Adão, cadê você, Adão? E nisso Jesus, ou Deus, já sabia que Adão já tinha comido fruto. Mas Deus esperava Adão pular no colo dele e falar: pai, eu pequei, pai, eu comi aquele fruto, eu não deveria ter feito isso.
Só que Adão estava onde? Escondido atrás da moita. Eu não vou me esconder porque não vai dar para se esconder muito, né? Então a Bíblia fala que Adão ele se escondeu atrás da árvore. Pegou ali uma folha de bananeira e se cobriu. Ele e a mulher. E Deus, imagina Deus, pastor, chegando para Adão. O que você fez, meu filho? Eu te dei do bom e do melhor. Eu te dei esse paraíso. Você não ia precisar mais cortar cabelo, filho. Você não ia precisar trabalhar numa empresa todo dia, ouvindo o seu chefe ficar no seu ouvido. Mas Adão foi lá e comeu o fruto proibido. E por um homem entrou o pecado. Eu quero falar do outro homem para vocês. Olha o que Deus fala. Continuando, a vergonha da tua nudez e colírio para que ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Hoje Deus está derramando colírio nos nossos olhos. Está na hora da gente começar a ver aquilo que Deus quer operar em nossas vidas. Está na hora de eu e você começarmos a enxergar o caminho que Deus trilhou para nós. Deus ele trilhou um caminho abençoado e maravilhoso. Vai ter suas pelejas, vai ter as suas lutas. Só que eu e você somos teimosos. Repete comigo, nós somos, meu Deus do céu, vamos lá. Nós somos muito teimosos. Mas ainda que a gente seja infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então hoje Ele está pingando colírio nos nossos olhos aqui, amém? Hoje Cristo está trocando as nossas vestes. Hoje as nossas vestes outroras manchadas, hoje Ele está lavando no sangue dEle, no sangue dEle. E continuando aqui Ele diz assim: eu repreendo você porque eu te amo. Eu dou um puxão de orelha em você é porque eu te amo. Se eu estou te corrigindo é porque eu te amo, porque eu quero o seu melhor. Outrora, 2 discípulos estavam indo a caminho de Emaús. 2 discípulos. Eles conheciam a palavra. Eles andaram com Jesus. Eles viram Jesus fazer milagres. Eles viram Jesus curar pessoas, expulsar demônios. Só que a Bíblia diz que quando Jesus morre, passa os dias, Jesus ressuscita e aqueles rapazes estão andando e comentando sobre a morte do mestre. E ali o mestre vai no meio do caminho, encontra com eles e fala: o que vocês estão conversando aí? Que assunto é esse? Jesus ele finge de desentendido. Jesus ele queria entender o coração deles. E eles falam: poxa, você não sabe o que aconteceu? Você veio da onde? Você não recebeu essa notícia? O Jesus de Nazaré, que fez muitos milagres, que salvou pessoas, foi entregue e foi morto na cruz. E ali eles continuaram andando. E Jesus, ele fingiu que ia mais longe, até que os 2 discípulos falam: ô Jesus, ô irmãos, errei, não é Jesus não, vem com a gente, vamos jantar, vamos comer um pão e beber o vinho ou o suco da uva. E a Bíblia fala que eles estavam ali naquela casa, os 3 reunidos. Então Jesus começa a ministrar a ceia. Olha onde Deus quer chegar. A importância da ceia para mim e para você. A ceia eu tenho para mim que ela não salva, pastor. Mas se você não participa, você auto se condena. Porque eu e você temos que participar do corpo do mestre, do corpo e do sangue. Só que isso não é pretexto para você falar que é salvo porque você participa, não. Você tem que participar do corpo do mestre. E a Bíblia fala que ele começou a ministrar a ceia. E ali eles comeram, beberam e Jesus foi embora. Quando Jesus virou as costas, um olhou para o outro e falou assim: por acaso o seu coração não se aquecia, não queimava quando esse rapaz falava? Por acaso você não sentiu um arrepio de 3 dias, de 4 dias atrás, quando a gente andava com o mestre?
Não parecia um pouco com o mestre a maneira que ele falava, o quão manso ele era, o quanto ele nos amava? O nosso coração está queimando. Esse era Jesus. Jesus está olhando para você nessa noite, está falando: ei filho, seu coração está queimando essa noite. Não seja teimoso, não seja teimoso. Você não tem riqueza suficiente, você não é ninguém, você não pode se garantir para entrar no céu, você só entra no céu com Jesus. Quem é você nessa história? Quem é você nessa história? Será que você é os 2 discípulos? Porque os 2 discípulos eram assim. Eles estavam com Jesus, conheciam as leis, só que não estavam com os outros discípulos. A entender, eles meio que abandonaram ou não? Eles estavam perdidos ou não? O porquê que eles não reconheceram o mestre? A Bíblia fala que eles estavam como se os olhos estivessem fechados. E foi falado de colírio aqui. Jesus está pingando colírio nos nossos olhos. Está na hora de você começar a enxergar o que Deus tem para você. Talvez aqueles discípulos, vamos trazer para os dias de hoje, que eu gosto de fazer isso. Eles iam todos os cultos de domingo, pastor Zé. Terça, domingo e sábado eles estavam na igreja. Eles estavam indo, escutavam os louvores, adoravam, sentavam na cadeira, acabava o culto e ia para casa. Só que ser discípulo vai além disso. Ser discípulo não é só sentar e ouvir e ir para casa, não. Ser discípulo é servir a Cristo, ser discipulado por Ele dia após dia. Quem tem sido você nessa história? Que tipo de discípulo tem sido você? Que tipo de vida você tem levado? Porque hoje nós vemos o Evangelho, pelo amor de Deus, é o Evangelho mais liberal que eu vi na minha vida. O que tem acontecido com o Evangelho? Se estamos aqui não é porque somos melhores que ninguém, irmãos. Longe disso. De todos nós somos os mais pecadores. Mas quem tem sido você nessa história? A Bíblia fala lá em Laodiceia: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E um pouquinho antes o próprio Cristo fala: se você crer, se você ouvir, acreditar e servir, eu entrarei e cearei contigo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Que tipo de discípulo eu e você temos sido? É que nem eu falei, você acha que é só sentar no banco e está bom? É só pregar e está bom? É só dirigir um culto e está bom? É só cantar e está bom? É só ficar na porta e está bom? Não. O Evangelho vai além disso. E que tipo de discípulo você tem sido? Vou te dar 2 minutos, irmão. Eu vou ficar quietinho no meu canto ali, vou te dar 2 minutos para você refletir dentro de você. O diácono Luan falava de diálogo. A gente orou com a pastora Alvina, pediu. Agora é hora de vocês ouvir um pouquinho da parte do mestre. Amém? Vou dar 2 minutos. 2 minutos, amém?
Ai se fai Lamantuire Mendecaia soi flahai Steplo fla se hai Mindecai Ramanduire se fly Mendecaia estou e me hai Estou e me se hai De calamanduire de hai Ste que mendeca se fai Mi hai eu sou Mendecaia. Oh Espírito Santo de Deus. Você tem sido. Ai, me fai. Está achando que você só vai vir para a igreja de domingo e tá bom? Basta vir para a igreja de domingo e de terça. Que evangelho raso é esse? Você tem que vir, tem que vir. Tem que ajudar, tem que ajudar. Mas se você não vive o evangelho dentro da sua casa, no seu serviço, durante a tua vida, o teu dia, no seu cotidiano, que evangelho é esse? Ai, sério, cai. Eles estavam perdidos, esses discípulos. Eles falaram para Jesus assim no meio do caminho: a gente achou que ele ia libertar Israel dos romanos, que ele ia ajudar Israel a se libertar. Eles estavam com a visão física, achando que Jesus veio libertar Israel do domínio romano. Mas Jesus não veio para isso. Jesus ele veio libertar Israel da escravidão espiritual. Eu e você, a gente não consegue. Como que a gente consegue se acostumar a chegar num culto de terça, de domingo, de sábado de manhã, um culto bom, onde os louvores são bons, onde a presença de Deus desce sobre nós, e a gente consegue ficar parado no nosso canto, não escorre uma lágrima? Que evangelho é esse? Será que somos nós que estamos ministrando errado? Será que os louvores são errados? O que tem acontecido comigo e com você? Porque é muito fácil, irmã Michele, a gente colocar a culpa no próximo. Falar assim: eu não dei lugar hoje porque o irmão Lucas ministrou e a palavra foi um pouco forte, me machucou. Chega de mimimi, irmãos. Todos nós aqui somos de maiores e sabemos o que é certo e o que é errado. Não tem nenhuma criança aqui nessa noite. Não tem nenhuma criança aqui. Se você quer continuar no evangelho, você tem que servir a Cristo da maneira que a Bíblia está falando. Chega e fica de boca calada. Não dá um glória, não dá um aleluia, não levanta a mão, não chuta uma cadeira. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Chega de ficar parado, acostumado. Não dá para viver esse evangelho. Eu estava na Giovanici há 7 anos atrás. Eu vi essa igreja cheia de jovens. Eu via o mover descer nessa igreja. Era cadeira voando para lá e para cá. Ninguém ficava parado. Olha como nós estamos aqui nessa noite. É muito fácil a gente colocar culpa em liderança, e nisso e naquilo. Mas se eu e você não fazemos a nossa parte, não vai adiantar nada. Pode trocar o que for, Michele. Pode trocar o conjunto, os pastores, troca o que for. Se eu e você continuarmos do mesmo jeito, vai continuar da mesma maneira. Você está achando que Deus ele vai chegar e vai chutar a porta e vai entrar? Ele não é assim, irmãos. Ele bate na porta. Ele bate na porta. E se você não abrir, ele não vai arrombar a porta. Você tem que abrir. E a Bíblia fala que se você abrir, ele vai entrar e vai cear contigo. Chega desse evangelho. Chega, pelo amor de Deus. Acaba o culto, vai para casa. Não olha nem na cara do vizinho, Gideão. Chega em casa, não conversa com ninguém. Aí chega aqui, é um amor, pastor. Conversa com todo mundo, abraça todo mundo. Mas chega em casa, é um ogro, uma ogra. Ô irmãos, pelo baixo escalão, pelas palavras um pouco erradas. Mas eu estou falando aquilo que Deus colocou no meu coração. Se você e eu não nos arrependemos hoje,
a tendência é só piorar. Eu não estou falando do mundo não, estou falando da igreja. Eu e você temos que tomar uma atitude. Chega desse marasmo espiritual. Como o Evandro falava para mim, tem crente que vai para a guerra com colher, com espátula de pegar a manteiga. Não, irmãos, eu e você somos vestidos, nós temos armaduras, nós temos a espada, nós temos o escudo. E voltando, eu te pergunto de novo, quem é você nessa história? Você é aqueles 2 discípulos? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Eu sou o irmão Lucas. Eu falho, eu erro, eu peco. Não sou perfeito, não é porque eu estou aqui em cima que eu sou melhor que ninguém. Longe disso. Mas todo dia a gente tem que buscar melhorar na presença de Deus. Fiquem de pé. Os diáconos podem apagar. Aqui não dá para apagar a luz não, né, pastor? Por causa das crianças, né? Pode? Apaga a luz, por favor. Jesus já preparou um ambiente espiritual para você adorar nessa noite. Você não pode sair daqui da mesma maneira que você entrou. Será que o seu coração não está aqui aquecido nessa noite? Será que você não sentiu a presença do Senhor? Será que você não consegue se lembrar do quanto você já viveu ao lado de Deus? Das maravilhas que Deus fez na sua vida? Está na hora da gente dar um passo para Cristo. Amém? Adorem ao Senhor. Troca
você sentir a vontade de abraçar alguém, orar por alguém, fique à vontade. Deixa Deus te usar. Os diáconos, as diaconisas, fiquem à vontade. Deixa Deus te usar. Sua hora chegou. Jesus está te chamando nessa noite. Não perca essa oportunidade, não. Essa é a palavra para você. Seu coração aqueceu, seu coração queimou. Deus falou com você. Desde o início do culto, Deus tem falado com você. Ei, filho, venha. Jesus está te chamando nessa noite. Jesus está te chamando nessa noite. Não tenha vergonha de vir aqui na frente. Jesus está te chamando nessa noite. Não seja teimoso. Não seja teimosa. Jesus está te chamando nessa noite. Eu imagino como aqueles discípulos estavam abalados psicologicamente. Aqueles discípulos, eles viram o mestre deles morrer numa cruz, de braços abertos, sofrendo. Eu imagino como eles deviam estar. Imagino que mal dormiam. Imagino que aqueles discípulos estavam sofrendo dentro de si. Só que da mesma maneira que Cristo foi ao encontro deles, Ele veio ao seu encontro nessa noite. Não seja teimoso. Por acaso seu coração não está aquecido? Por acaso você não reconhece a voz de Jesus? Por acaso Ele não falou com você nessa noite? Espírito Santo de Deus.
Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Portanto, sê zeloso e arrependente. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém? Podem vos assentar, irmãos. Espero que você tenha entendido o que Deus quis falar para você nessa noite. Chega dessa vida. Deus está colocando um ponto hoje, um basta hoje. Chega dessa vida. Chega dessa vida. Você não pode ser mais o mesmo. Você não pode sair deste culto e continuar da mesma maneira. Hoje Deus falou com você através dos louvores, das saudações. Deus, Ele quer mais de você. Você é um discípulo de Cristo. Você é um mini Cristo nessa terra. Então representa Ele. Seja como Ele. Adore ao Pai como Ele adorou ao Pai. Chore quando tiver que chorar. Quando o diácono Luan leu sobre Lázaro, no versículo 35, a Bíblia só fala isso. Jesus chorou. Imagina quando eu e você deixamos Ele de lado. Imagina quando eu e você decidimos parar. Jesus, Ele chora. Jesus, Ele continua chorando. Que igreja Cristo vai encontrar quando Ele vir? Será que seremos vomitados? Ou será que ouviremos: vinde, bendito do meu Pai? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Amém, irmãos? Se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor. Amém?